Voltando no intervalo, antes da gente prosseguir, meu boa noite, agradecimento ao historiador especialista em estratégias militares, do Sandro Teixeira Moita. Muito obrigado, Sandro, boa noite. A gente prossegue agora com a parte da guerra em si, sobretudo o fato dos dois maiores hospitais da cidade de Gaza estarem no centro das operações militares nesse momento no qual estamos aqui tentando entender o que acontece. Vamos conferir. O vídeo mostra a ação de homens do Hamas na calçada do Hospital Al-Quds, o segundo maior da cidade de Gaza. Um deles carrega um armamento pesado. Seria dele o disparo em direção a um tanque israelense na esquina do hospital. Segundo Israel, cerca de 20 combatentes do Hamas foram mortos. As forças de defesa afirmam que o combate aconteceu bem na entrada do hospital e acusam o Hamas de usar estruturas civis para fazer ataques. Na mesma região fica o maior hospital de Gaza, o Al-Shifa. Os Estados Unidos e Israel acusam o Hamas de manter o quartel-general do grupo em túneis abaixo do complexo. Por isso, as tropas estão próximas do local. Eventuais batalhas ali colocariam em risco milhares de pessoas. Imagens de satélite divulgadas pelo The New York Times mostram que o local é o destino de um grande número de desabrigados que buscaram refúgio no maior complexo hospitalar de Gaza. O Al-Shifa tem 48 mil metros quadrados. Mas funcionários do hospital dizem que operam no limite da capacidade devido aos cortes de energia. Israel diz que tentou entregar 300 litros de diesel para dar conta da situação de emergência. Segundo os israelenses, a pressão do Hamas teria impedido a direção do hospital de aceitar o combustível. O Hamas nega. Também nesta segunda-feira, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel mostrou vídeos que, segundo ele, são de um centro de comando do Hamas descoberto com munições e explosivos no porão do Hospital Infantil Hantzi, especializado no tratamento de câncer em Gaza. These are explosives. O porta-voz disse ainda que há indícios de que o local serviu para abrigar reféns feitos pelo Hamas nos ataques do dia 7 de outubro. Sandro, na posição que estamos aqui, é muito difícil a gente determinar precisamente em que medida, essa é a questão principal. Lorival já mencionava isso na primeira parte do programa. Em que medida Israel leva em conta baixas civis e considera isso inevitável e exerce pouca restrição, pouco controle sobre os danos à população civil, ou, a partir da sua experiência como observador militar, você detectaria a inevitabilidade da tragédia na população civil, porém dentro daquilo que em linguagem militar se chamaria, eles estão tentando minimizar. Bom, William, boa noite a todos da bancada e a toda a nossa audiência. Sem dúvida que isso é um dilema que todo combate urbano traz, e o que a gente tem observado ali é a tentativa israelense de minimizar isso, utilizando de forças de operações especiais. Inclusive, a gente tem uma das eixos de aproximação do Al-Shifa, que foi feito tanto ontem quanto hoje, foi feito por forças de operações especiais da Marinha de Israel, Sarayet 13, para tentar diminuir essa questão, utilizando militares muito mais especializados e capazes, treinados, para diminuir o impacto disso. Agora, o fato é que o Hamas se valerá do hospital e de qualquer construção ali em Gaza presente que cause um dano à imagem de Israel, sem problema nenhum, sem pudor nenhum. A gente tem visto isso, inclusive, com instalações da própria agência da ONU em Gaza. No caso do hospital Al-Shifa, do Al-Hantzi e do hospital Al-Quds, a gente tem visto, inclusive, fogo de prédios que compõem o complexo hospitalar. Isso é feito justamente para atrair o fogo da tropa. E no combate, como bem dizia já Clausewitz, os paixões acabam ocorrendo ali. Há uma necessidade de restrição, houve um comunicado recente das IDF a respeito de disciplinar tropas que estavam ali tendo um comportamento que era considerado errado em Gaza, com maltrato de prisioneiros e por aí vai. Mas o fato é que um combate urbano, o Hamas vai trazer Israel a essa enorme armadilha, inclusive para diminuir a janela da operação, de tempo da operação, e a legitimidade de Israel em realizar essa operação.
Esses dois fatores que o Sandro acaba de mencionar, Lourival, me parecem essenciais. A legitimidade da operação em função do fator tempo e em função do fato de que a tática de guerrilha do Hamas é clássica, hit and run. Eles, como a gente viu até, inclusive, é um bom exemplo do que é feito nesse tipo de situação. O uso de armas de ombro, ataca e foge, e puxa toda a formidável, digamos, formidável no sentido da capacidade de destruição das Forças Armadas israelenses para dentro dessa espiral. Eu acho que a gente tem que separar dois tipos de operações. Uma coisa são os bombardeios aéreos. Eu acho que nos bombardeios aéreos, Israel realmente usou cargas explosivas e métodos de bombardeio realmente que não levaram em conta o quanto isso teria de mortes de civis, ou não priorizaram isso. Não é que Israel, na minha opinião, pelo que eu conheço Israel, não é que Israel desejasse causar um grande número de mortes civis. Não acho isso. Mas acho que eles negligenciaram esse aspecto, priorizando a questão de desmantelar as forças do Hamas, e inclusive para reduzir as baixas na operação por terra. Porque à medida em que você faz essa degradação muito violenta que eles fizeram, é evidente que isso facilita o avanço por terra e reduz um pouco o número de baixas. Agora, de fato, concordo que quando você olha na guerra de guerrilha, aquela operação urbana, como disse o Alessandro, aquele momento ali do embate, do engajamento, claramente. E no primeiro momento também o Hamas utiliza hospitais, mesquitas, escolas e áreas civis para elevar o custo político da retaliação de Israel, no primeiro momento. E no segundo momento agora também atrai o fogo do inimigo para esses alvos, também com o mesmo objetivo. Mas aí eu acho que são momentos diferentes. Acho que as críticas internacionais, dos Estados Unidos, da França, que você mencionou, da ONU e de tantos outros atores, dizem respeito a esse momento do bombardeio. Sandro, deixa eu voltar um ponto, fazendo antes aqui uma consideração inicial. Às vezes, quando a gente fala de operações militares em si, não significa que a gente seja fascinado por elas e que a gente ignore o que existe de sofrimento e perda de vidas humanas envolvido nelas. Porém, somos obrigados a reconhecer que o sucesso ou fracasso de operações militares tem consequências políticas muito sérias. No caso da operação militar em curso, por parte de Israel, neste momento, já se pode dizer ou avaliar se ela está sendo bem sucedida ou mal sucedida do ponto de vista do objetivo declarado de Israel da eliminação do Hamas? William, é uma excelente pergunta porque nos faz refletir sobre o custo de usar a força, né? O custo de decidir pelo uso da força. Nesse momento que a gente tem visto, pela ação de bombardeio, pela campanha de bombardeio, que foi muito bem delineada pelo Lourival, e pela ação terrestre, que acaba reduzindo o número de baixas civis, porque afinal você está entrando em força e você não está preocupado só com as vidas civis ali, você abrindo corredores humanitários, mas também com toda a infraestrutura. Do que foi demonstrado até o momento, da infraestrutura do Hamas capturada pelas forças de defesa de Israel, seja em armamento, seja em túneis, seja em combustível ou outros materiais que o grupo usava, assim como outros grupos menores ali que estão orbitando em torno do Hamas nesse momento, há uma possibilidade sim de considerar que há um indicador de razoável sucesso. Não é possível dizer neste momento agora, somente do ponto de vista da degradação do grupo. Sim, inclusive porque você tem, a todo momento, Israel conseguindo eliminar comandantes do grupo em Gaza, comandantes do grupo no terreno. Isso pode, inclusive, causar uma quebra do comando e controle do grupo, no qual a liderança que está em Doha, lá no Catar, não consegue mais emitir ordens que possam chegar à militância de base, aos combatentes que estão enfrentando Israel no terreno, os terroristas que estão ali em Gaza. Então, isso também pode ser uma ação israelense nesse sentido, até mesmo de tentar, por meio da força, trazer o Hamas para uma negociação. Lembro também do que a gente está falando aqui, o assessor de segurança nacional americano falou ontem, o Jake Sullivan, não quer ver ações violentas próximas a hospitais. Mas isso é muito difícil no cenário no qual a gente está vendo. O Lourival bem lembrou, mesquitas, escolas, hospitais, postos de saúde, todo tipo de instalação vai ser utilizado por essa força irregular
porque essa é a dinâmica do combate de uma força desse tipo no século XXI. Sandro Teixeira Moita, historiador, especialista em estratégias militares, nosso muito obrigado aqui do WW pela sua participação. Sandro, e nosso boa noite. Boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. A gente vai para o intervalo. Na volta, nosso assunto é a Argentina, reta final da campanha Sérgio Massa e Javier Milei após o último debate presidencial. Até já.